quais são as informações que a Bíblia nos oferece sobre Ismael? Ismael foi o primogênito de Abraão, nascido quando Abraão já tinha 86 anos e residia próximo a Hebrom. No livro de Gênesis, capítulo 15, Deus, em uma aparição, faz a promessa a Abraão de que ele terá um filho e se tornará pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não podia conceber, levando-os a questionar como essa promessa seria cumprida. No capítulo 16 de Gênesis, Sara, ainda conhecida como Sarai, sugere a Abraão, então chamado de Abrão, ter um filho com sua serva egípcia, Hagar, a quem oferece como esposa. Então Sarai, esposa de Abrão, tomou Hagar, sua serva egípcia, e a entregou como esposa a Abrão, depois de este haver morado por 10 anos na terra de Canaã. Isso parecia ser um costume comum naquela época, visto que as esposas de Jacó também seguiram essa prática. A esposa oferece uma serva ao marido, mas os filhos resultantes dessa união são considerados como sendo da esposa, possivelmente uma forma inicial de gestação por substituição. Em tempos antigos, era usual que uma mulher estéril oferecesse ao marido uma serva para gerar filhos em seu lugar. Era a esposa e não a serva quem cuidava das crianças. A despeito de parecer uma solução viável para Abraão e Sara, essa decisão acarretou mais problemas do que soluções. Hagar, de fato, deu à luz um filho de Abraão. Quando Hagar descobriu sua gravidez, começou a desdenhar de Sara, levando Sara a buscar a intervenção de Abraão. Gênesis 16, versículos 4 e 5 relatam: Quando Sarai percebeu que havia concebido, ela passou a menosprezar Hagar. Então, Sarai disse a Abrão: O conflito entre nós é culpa sua. Eu coloquei minha serva em seus braços, ela concebeu, e agora me olha com desprezo. Que Deus julgue entre nós. Abrão concordou com a sugestão de Sarai. Como resultado, Sarai tratou Hagar de maneira severa, levando-a a fugir. Embora Sarai fosse estéril, ela conseguiu um filho por meio de Hagar, e Ismael foi reconhecido legalmente como seu próprio filho. No entanto, isso não justifica o tratamento injusto que Sarai dispensou a Hagar. Após um período, Deus estabeleceu um pacto com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os homens em sua casa. Ele instruiu Abraão a circuncidar seu filho Ismael, assim como todos os outros homens na casa, incluindo escravos nascidos lá e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos ao se circuncidar, enquanto Ismael contava com 13. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, intensificou as tensões já existentes entre Sara e Hagar. Na verdade, essas tensões começaram antes mesmo do nascimento de Ismael, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Hagar e ordenou seu retorno a Abraão. Foi também nesse momento que o anjo do Senhor disse a ela para chamar o filho que carregava de Ismael. Qual o significado de Ismael? Significa Deus ouviu. Certamente, o Senhor ouviu o sofrimento de Hagar. Gênesis capítulo 16, versículo 11. No entanto, o conflito entre Sara e Hagar atingiu seu auge durante o desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão para expulsar Hagar e seu filho. Abraão considerava Ismael como o filho prometido por Deus. Mesmo quando Deus revelou que Sara teria um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, pois Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis capítulo 17, verso 18, Abraão diz a Deus: se ao menos Ismael vivesse diante de ti. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com gentileza, entristecido pelo desejo de Sara de rejeitá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça à posição de Isaque na família e desejava se livrar dele. Gênesis 21, versículos 1 a 34. Esse pedido de expulsão da serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da antiga lei. Os filhos das servas podiam ser rebaixados, mas não dispensados, sem uma justa causa. A resistência de Abraão a tal tratamento, agindo apenas por ordem de Deus, indica que a ação realizada não seguia os padrões daquela época.
Pode-se indagar sobre a reação de Sara. Teria sido por causa de alguma atitude de Ismael que ameaçava Isaque? Ou seria simplesmente a presença dele que representava uma ameaça? Em Gênesis 21, verso 9, lemos: Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Isso implica que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele. O termo zombar nesse contexto quer dizer zombarizar, ridicularizar ou apenas se alegrar com a situação. Sara via Ismael como um concorrente de Isaque, não por causa de alguma ação que ele tenha cometido, mas por causa de sua própria existência. O autor de Gênesis relata a história de Ismael, principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações do plano de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava limitado por leis naturais e ordinárias, ou seja, pelas circunstâncias normais. A preferência de Deus por Isaque como filho da esposa estava de acordo com a tradição, mas a exclusão de Hagar e Ismael tornou o contraste ainda mais evidente. Hagar foi enviada para o deserto com seu filho. Gênesis 21, versículos 10 a 14. Portanto, disse a Abraão: Lança fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não será herdeiro com meu filho, com Isaque. E pareceu duro a Abraão por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não se preocupe com o garoto e com sua escrava. Faça tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também farei do filho dessa escrava uma grande nação, pois ele também é seu descendente. Então Abraão se levantou cedo de manhã, pegou pão e um odre de água, deu para Hagar e pôs o menino nas costas dela. Em seguida, a mandou embora. Ela partiu e ficou vagando pelo deserto de Beerseba. Eles estavam quase morrendo de sede, quando Deus ouviu o choro do menino e providenciou água para ele. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Hagar que Ismael, por ser filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21, versos 17 a 18. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, versos 12 a 18. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram líderes poderosos, e eventualmente, uma nação. Aqui está como aconteceu. Hagar, que também era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 21. Eles habitaram desde Avilá até Sur, que está a leste do Egito, em direção à Assíria. Gênesis 25, verso 18. Ele teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia enumera os filhos de Ismael em Gênesis 25, verso 13. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, primogênito: Nebaiote, seguido por Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Hadade, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Surpreendentemente, ele é acreditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Essa semelhança na quantidade de descendentes é observada também na linhagem de Naor e Esaú. Mais adiante, uma das filhas de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque, conforme relatado em Gênesis 28, verso 9, e Gênesis 36, verso 3. A região onde os descendentes de Ismael viveram era Havilá, localizada no norte da Península Arábica. Sur, por sua vez, era uma área desértica situada entre Beerseba, no deserto de Negev, e o Egito. Isaías 60, verso 7, faz menção aos descendentes de Nebaiote e Quedar como pastores. Os descendentes de Ismael foram reconhecidos como árabes, denotando sua natureza nômade. Desde o princípio, a história de Ismael mostra uma linhagem que se destacou como um povo guerreiro, vivendo em constante conflito com outros. Isso cumpriu a previsão de Deus sobre Ismael, descrevendo-o como um homem selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Gênesis 16, verso 12. Com o passar do tempo, outros grupos se estabeleceram na Península Arábica,
incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura, 1 Crônicas 1, versos 32 e 33, e alguns descendentes de Esaú, como os Amalequitas, Gênesis 36, verso 12. Mesmo que apenas Isaque permanecesse como herdeiro de Abraão, Ismael e outros filhos de Abraão com concubinas também foram abençoados por ele, como indica Gênesis 25. Isso significa que os filhos de Agar, bem como os de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez adultos, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como enterrando Abraão em Macpela em Gênesis 25, verso novo. A maioria desses nomes é mencionada em outros trechos da Bíblia como famílias tribais influentes daquela época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles estavam organizados em 12 tribos vivendo em acampamentos móveis no deserto do sul, conforme descrito em Gênesis 25. Ismael faleceu com 137 anos. Gênesis 25, verso 17. A Bíblia não especifica onde ele foi sepultado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo utilizou a figura do filho da escrava em sua alegoria, contrastando os perseguidores religiosos legalistas com aqueles nascidos segundo o Espírito e desfrutando da liberdade em Cristo. Gálatas 4, verso 21. Ismael se tornou um nome relativamente comum. Então outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Houve, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas chamado Ismael, assim como um alto funcionário no reinado de Josafá, e o filho de um sacerdote na época de Esdras, Esdras 10, verso 22. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido foi o filho de Netanias, membro da casa real de Davi, Jeremias 41, versos 1 ao 15. Durante o tempo em que os babilônios oprimiam os judeus, esse Ismael assassinou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Concluindo nossa análise sobre Ismael, filho de Abraão, vários pontos importantes se destacam. Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, no entanto, Deus o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaque, e seus descendentes foram organizados em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e as dificuldades que enfrentariam dos descendentes da aliança. Com o passar do tempo, os descendentes de Ismael se misturaram com os midianitas, também descendentes de Abraão por meio de Quetura. Essa fusão de povos e histórias entrelaçadas levou à mistura entre ismaelitas e midianitas em várias passagens bíblicas. Hoje os árabes reivindicam sua ascendência a partir de Abraão, principalmente através de Ismael. Uma teoria popular, difundida entre muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. De fato, Maomé foi um dos principais defensores dessa ideia, declarando-se descendente de Ismael de acordo com o Alcorão. É muito provável que haja algum fundamento nessa teoria, segundo o missionário e autor Kenneth Fleming. O que sabemos com certeza parece confirmar a ideia de que os ismaelitas compõem pelo menos uma parcela significativa da ascendência genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, pois os descendentes de Quetura e os filhos de Esaú também se estabeleceram na Península Arábica. Embora alguns árabes contemporâneos possam rastrear suas origens até Ismael, nem todos os árabes descendem dele, diferentemente do que alegam os muçulmanos. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem compartilhar as bênçãos de Abraão ao depositarem sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, vai além de uma simples biografia. Ela revela uma parte crucial do trabalho de Deus e o desenvolvimento de sua graça na história da salvação. Ismael representa o nascimento natural, resultado da união fértil entre Abraão e Agar, enquanto Isaque simboliza o nascimento sobrenatural, no qual Deus demonstrou seu imenso poder ao permitir que uma mulher estéril aos 90 anos concebesse uma criança. O apóstolo Paulo usa a história bíblica de Agar e Sara
para ilustrar uma verdade espiritual crucial associada à nossa salvação. Em Gálatas 4, Hagar simboliza a antiga aliança, baseada em ações humanas e na lei. De acordo com a Bíblia, Sara personifica a nova aliança, fundamentada na graça divina, através da obra redentora realizada por Deus para a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são comparados à criança nascida de Sara. Somos livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4, versos 29 a 31. No entanto, assim como naquele tempo o filho nascido da natureza humana perseguia o filho nascido segundo o Espírito, assim também acontece agora. Contudo, o que a Escritura diz? Manda embora a serva e seu filho, pois o filho da serva não herdará com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da serva, mas da mulher livre. Nós que somos crentes, nascidos de novo, gerados espiritualmente, renovados e dedicados à vontade de Deus, não somos descendentes de uma mulher escrava, do nascimento natural, mas sim da mulher livre, do nascimento sobrenatural.